Fala Vascaíno, fala Vascaína, Roberto Cabral aqui do canal de Vascaíno para Vascaíno. E no vídeo de hoje a gente vai trazer para vocês aí, né, o que falta para o Vasco para a gente considerar o Vasco um time pronto. A grande pergunta que fica no vídeo de hoje é: o Vasco tem um time pronto? O Vasco está pronto? Antes de mais nada, gostaria de pedir para você se inscrever no nosso canal, deixar aquele like para a gente, que é bem importante para a divulgação dos vídeos. E também seu comentário no vídeo aqui que a gente está trazendo. Para você, torcedor. Então, pessoal, a gente vem trazer aqui para vocês um questionamento de será que o Vasco está pronto? O que falta para o Vasco ser considerado aí um time pronto para a temporada que é tão longa e desgastante aí na temporada 2023. O Vasco venceu o Flamengo no último domingo e mostrou um bom futebol, vem mostrando um bom futebol nos últimos jogos, e a cada clássico que vem, fica a sensação no torcedor de que esse é a prova de fogo. Foi assim contra o Fluminense, onde o Vasco foi muito superior, mas não conseguiu vencer o jogo. Amassou literalmente o Fluminense, perdeu por 2-0. O Fluminense deu praticamente 2 chutes a gol e venceu o jogo. Mérito é a bola na rede, então o Fluminense teve mérito por vencer o Vasco. Depois veio o clássico contra o Botafogo, onde o Vasco também amassou o Botafogo, mas o Vasco teve 2 a mais. Antes de ter 2 a mais, o Vasco estava amassando o Botafogo da mesma forma. E ter 2 a mais não é nenhum demérito para o Vasco, que foi o Vasco quem construiu essa superioridade numérica dentro de campo ali com jogadas. Uma jogada, o Alex Teixeira ia sair na cara do gol, muito possivelmente faria o gol. E na outra jogada, Nil, jogador perdeu a cabeça, agrediu o jogador do Vasco, que foi expulso. O Vasco com 2 a mais, mas mesmo assim amassou o Botafogo e venceu o Botafogo. Aí ficou ainda meio que um pé atrás de alguns torcedores. Poxa, mas clássico tudo se iguala. Mas o Vasco vinha mostrando um futebol já muito envolvente, tanto contra o Fluminense, tanto contra o Botafogo. E nos jogos menores, o Vasco vinha atropelando todos os outros jogos. E jogo pequeno é aquilo que eu digo. O jogo contra time muito inferior tecnicamente, o time tem que se mostrar superior e resultar isso aí em gols. E o Vasco faz 1, faz 2, faz 3 e sempre buscando o gol a todo momento. Contra o Flamengo foi um jogo um pouco mais diferente do que o Vasco vinha enfrentando. O Flamengo tentou ali tomar a ação do jogo nos primeiros minutos, mas logo o Vasco conseguiu ali igualar forças. O Flamengo teve uma bola atrás, o Vasco teve 2. O Vasco no segundo tempo principalmente teve muitas oportunidades de gol, e o Rodrigues foi muito feliz naquele chute dele. Já vi alguns flamenguistas dizer que foi muita sorte, que teve um flamenguista que falou até que a bola desviou na zagueira. Mas enfim, foi muita felicidade, um chute muito bonito, um golaço, sem sombra de dúvidas, do Puma Rodrigues. Mas fica o questionamento: o Vasco está pronto? A gente vai fazer uma pequena análise aqui de jogador por jogador, posição por posição, para a gente entender o que ainda falta no Vasco hoje, no time do Vasco hoje, para a gente considerar o Vasco pronto. Vou citar os titulares, vou citar os reservas e vou citar algumas posições que eu entendo como importantes do Vasco ainda buscar no mercado para poder se reforçar. Primeiro a gente vai começar pelo gol, onde o Vasco contratou o Léo Jardim e também o Ivan. O Ivan até primeiro do que o Léo Jardim, mas o Léo Jardim veio com a responsabilidade de ser o goleiro do time, de ser o principal goleiro do time na temporada. Chegou adquirido pelo Vasco, o Ivan já é por empréstimo, mas tem a opção também de compra aí ao fim do contrato do Ivan. Então hoje o Vasco tem 2 baitas de goleiros. Até discussão aí entre o torcedor, quem merece ser o titular, o Léo Jardim ou o Ivan. Alguns torcedores entendiam que o Ivan deveria ser o titular da posição, mas o fato é que o Léo Jardim é o goleiro da posição, e acho que a partida de ontem foi fundamental para botar um fim nessa discussão do torcedor, dizer que o melhor goleiro é o Ivan. O Léo Jardim é muito bom, Ivan também é muito bom, mas o Léo Jardim é o goleiro titular. Mostrou muita segurança
no jogo de domingo contra o Flamengo e vem aí para ser o nosso arqueiro durante a temporada. É o Léo Jardim, muito seguro, muito firme. Gostei muito da atuação dele, tenho gostado da atuação dele nos jogos também. Outra posição que a gente começa a analisar é o Puma Rodrigues. A lateral direita, que tem o Puma Rodrigues como titular. E agora tem o Paulo Henrique como o lateral direito reserva. Ali, dois laterais que eu entendo ainda que um nível um pouco menor de competitividade. O Puma Rodrigues é o titular da posição, sem sombra de dúvida, mas tem ali uma sombra, que é o Paulo Henrique, que veio contratado aí pelo Atlético Mineiro. Vasco contratou o Paulo Henrique do Atlético Mineiro para fazer sombra. O Puma Rodrigues também perfeito. Uma baita contratação do Vasco numa posição carente no mercado. E o Vasco foi muito assertivo nessa posição. O Rodrigues espetacular. A gente vai analisar agora também o zagueiro pelo lado direito, que hoje o titular é o Capasso. Miranda vinha sendo titular, mas se machucou no jogo contra o Flamengo e o Capasso assumiu a titularidade no jogo. Foi espetacular, deu bote certeiro, tomou um amarelo no jogo, mas foi realmente muito bem na partida. Léo joga de externo, não tem o que falar, e aí a gente fica um pouco na dúvida se o Anderson Conceição é o titular à altura para o Léo. Piton na esquerda, e aí fica a dúvida para a reserva do Piton. Hoje a reserva do Piton é o Paulo Vitor, mas só que o Vasco aí tende a ir ao mercado porque o Paulo Vitor pode não permanecer. Edmar pode estar arrumando aí a caminho do Ituano e fica essa posição aí, Paulo Vitor tentando se firmar ali no banco do Piton. Na volância ali a gente tem algumas opções. O Vasco contratou o De Luca no começo da temporada, não correspondeu àquilo, era mais uma aposta, não correspondeu à altura. Hoje é a reserva da posição, e a gente tem o Rodrigo, o menino da base, surgiu muito bem aí no início da temporada, vem assumindo a titularidade, mas a gente tem também o Jair e o André, que fez sua estreia pelo Vasco. No domingo contra o Flamengo, o André foi perfeito. Então o meio de campo foi o Rodrigo, André e Jair. No segundo tempo, ali, o Barreto tirou o Rodrigo, botou o Marlon Gomes, aí também é o Marlon Gomes. Então a gente tem ali algumas opções na volância do Vasco, mas, ao meu entender, poucas opções de volante. Cabeça de área mesmo, 5 raiz. A gente tem o Velaz, a gente tem o Rodrigo, a gente tem o Barros, a gente tem Marlon Gomes, André e Jair. A gente tem alguns jogadores ali para a posição, o próprio De Luca também. Então a gente tem algumas opções, mas o meio de campo do Vasco está irônico, espetacular. O Rodrigo está jogando muita bola, e Jair é um maestro. André Santos nem se fala, e o Marlon Gomes aí pedindo passagem também. Barros também vê o menino da base muito bem, também pedindo espaço, pedindo passagem. Então o Vasco está muito bem servido. Na meiuca do Vasco a gente tem o Alex Teixeira, que jogou de meia, vem jogando de meia no Vasco. O Barbieri entende que ele é o meio de campo do Vasco e está jogando muita bola nos últimos jogos. Deu caneta no Vidal, tem jogado muita bola nos últimos jogos, tem sido um maestro do time, faz essa transição do meio para o ataque e está jogando muita bola. Peck e o Pedro Raul jogaram contra o Flamengo, e Peck ali, ao meu entender, há 3 jogos o Peck vem pecando um pouco nas decisões. É o mesmo pecado que ele tinha nas temporadas anteriores. Acho que tem um pouco mais de tranquilidade e esquecer isso de querer fazer gol a todo custo. Pedro Raul, tirando do pênalti que ele perdeu, foi perfeita a partida dele, jogou muito, veio atrás ajudar, fez que voltou, desenvolveu o jogo. Pedro Raul, para mim, foi muito bem, é uma baita de uma boa transação para o Vasco. E aí fica a grande dúvida. O Pedro Raul hoje não tem reserva para ele, não elenco do Vasco. Então o Vasco precisa contratar um centroavante para fazer sombra ao Pedro Raul, para poder mudar o jogo, mudar o estilo de jogo no segundo tempo. Hoje, por exemplo, o Vasco não tem. Tem o Figueiredo que entrou no segundo tempo, também deu bastante desenvoltura ao time. O Figueiredo é um jogadoraço, joga muita bola.
Eric Marques também pedindo passagem, jogando muita bola. A gente tem também o Orelhano, que foi o jogador mais caro contratado pelo Vasco. Também promete muito, ele tende a ser titular. E quando entrar a jogar muita bola, é um cara extra classe. Então o Vasco está bem servido. Mas, no meu entendimento, hoje, para o time titular, o Vasco precisa de um cabeça de área que vista a camisa e jogue camisa 5, raiz, o Pitbull. Um cara estilo Cuejar, por exemplo. E o Vasco deve tentar contratar ele. No meio do ano, em julho, ele vai sair do time dele, então o Vasco deve tomar aí mais força na negociação no meio do ano com o Cuejar. E um ponta esquerda, no meu entender, o Vasco precisa de um ponta esquerda, e esse ponta esquerda pode estar mais perto do que nunca, que é o Velozes, que o Vasco tem uma negociação se arrastando desde o final do ano e pode ter um final feliz aí nas próximas semanas. Velozes quer vir para o Vasco quer Velozes, então é a fome com a vontade de comer. Para o time titular, essa é a minha carência, esse é o meu modo de ver. O Vasco precisa de um cabeça de área raiz e de um ponta esquerdo para chegar e jogar. Para opção ali de elenco, acho que o Vasco precisa de 2 meias de ligação, uma vez que o Nenê vai se aposentar, aí ao final do Carioca, tudo indica que ele vai se aposentar no final do Carioca mesmo. 2 meias de ligação, mais volante ali de repente, mais um volante para ser opção, uma vez que o Andrei sai no meio do ano, e um lateral esquerdo, acho que Paulo Vitor não passa muita confiança. Eu não entendo que ele seja um reserva à altura no Piton. Então, para o time titular, um ponta e um volante, 2 meias, um lateral esquerdo e um volante, e de repente aí mais um zagueiro pelo lado esquerdo para ser o reserva aí do Léo. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo hoje. Não deixem de se inscrever no nosso canal, deixar aquele like pra gente, que é bem importante, e também o seu comentário. Você acha que o Vasco está pronto? Quem que você acha? Quais as posições você acha que o Vasco tem que ir no mercado e trazer como reforços aí pro Vascão? Saudações vascaínas, forte abraço. Até o próximo vídeo, pessoal.